padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Suplico a Deus de coração, em comunhão com o seu coração, fazendo esta mesma súplica, que esse mês de março, terceiro deste ano de 2016, possa ser muito fecundo e abençoado. Bênçãos por nele celebrarmos em continuidade o caminho do tempo da Quaresma e a Páscoa do Senhor. Sejam estas celebrações e vivências uma oportunidade de fecundar com a escuta da Palavra de Deus e com a sua graça nossos caminhos. Necessitados que somos todos nós de um novo tempo, de força e de sabedoria para encontrarmos saídas para dificuldades que juntos enfrentamos e sofremos no caminho da nossa sociedade. Nós precisamos de muita força interior, de muita lucidez e de muita competência humana e espiritual para ajudarmos a dar uma nova ordem e um novo jeito no modo como nós vivemos e tratamos a nossa casa comum, para superarmos, sobretudo, a ganância que leva a escolhas, a legislações e a modos inadequados de conduzir a nossa própria vida. Acolhamos esta palavra santa de Deus, que ela nos ajude a compreender caminhos e nós possamos transformar a proposta em propósitos para nos qualificar humanamente, de modo que nós possamos fazer de modo qualificado cada coisa que fazemos dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho e na nossa igreja. Hoje é assim que a palavra de Deus nos traz a grande interpelação. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Amado irmão, amada irmã, a mesquinhez é um veneno no coração humano. É preciso vencê-la, extirpá-la, com o exercício importante e bonito deste remédio chamado perdão. Se nós não formos capazes de perdoar, crescerá em nós a mesquinhez. A mesquinhez destrói tudo, destrói casamentos, destrói amizades, destrói alianças feitas, destrói projetos, destrói tudo. É preciso cuidar, porque o coração humano não foi feito para a mesquinhez, mas a mesquinhez entra de modo sorrateiro no coração humano, em razão do apego, em razão dos bens materiais, em razão de um desejo de procura de comodidade
e daquilo que de fato interessa para si. O perdão nos cura. Cura-nos de tudo. Devolve-nos a essa inteireza que nos dá firmeza para que a mesquinhez não entre no nosso coração. A mesquinhez nos faz incompetentes, leva-nos não raramente a julgar os outros, a emitir juízos destrutivos sobre os outros. A mesquinhez nos incapacita para a alegria com o bem que o outro faz, com aquilo que o outro conquista e com o dom que cada outro é na vida de cada pessoa, do mundo e da igreja. O patrão mandou chamar aquele empregado mesquinho e diz a ele: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O perdão que a gente dá, amado e amada de Deus, só é possível pela compaixão. Se nós formos perdoar a partir de acariações, a partir tão simplesmente de razões que muitas vezes nós as temos em profundidade ou a mais do que o outro, nós não seremos capazes de perdoar. Quantas inimizades perduram, quantas vinganças, quantas perseguições, quantas atitudes regidas pelo maligno, exatamente por não saber perdoar, e não saber perdoar porque não há a compaixão que gera no fundo do coração a capacidade de recomeçar, sem comprometer o bem e sem comprometer a verdade. Por isso o patrão se indignou e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. Jesus nos deixa uma lição desafiadora, profundamente desafiadora, mas não impossível, ao dizer: é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Por isso, nós precisamos nutrir em nossos corações a compaixão, para nos capacitar para o perdão. Nutrir no coração a compaixão é voltar de modo orante, silencioso e amoroso o nosso olhar para Deus, que é misericordioso para conosco em Cristo. Termino, amado e amada de Deus, lembrando aqui São Pedro Crisólogo, quando ele lembra que 3 coisas mantêm a nossa fé, firmeza e perseverança: oração, jejum e misericórdia. Portanto, o exercício bonito que nós precisamos fazer. Vamos fecundar com o exercício do jejum, da esmola e da oração esse caminho nosso. A oração, a misericórdia e o jejum, para que nós sejamos capazes de perdoar. 3 coisas em uma só e que se vivificam reciprocamente. Jejum é a alma da oração e a misericórdia dá vida ao jejum. Por isso, procuremos fecundar nossos corações para que, compassivos, sejamos capazes de perdoar e sermos perdoados por Deus misericordioso. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém.
padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, a Mãe de Misericórdia, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira